Bom, muito obrigado aí a todos, né? Então, o tema de hoje, né, será em relação à construção, né, de um imaginário em torno da figura, né, de João Ramalho, né, como uma construção ideológica, né, justificativa da hegemonia da oligarquia paulista na chamada República Velha, aqui na história brasileira, né, República Velha, que foi o primeiro período da República, que durou de 1889 até 1930. Bom, e inicialmente, né, vamos falar um pouco da própria figura do João Ramalho, né, porque é uma figura histórica com controvérsias, né, poucas fontes, né, primárias falando detalhes da vida e da atuação dele, né, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, né, e o pouco dessas fontes que tem já nutre, né, algumas discussões, divergências que depois foram trazidas para a historiografia, né, mas dentro de outros contextos e para responder perguntas não lá do século XVI, mas sim perguntas do tempo dos historiadores, no caso, principalmente aí no começo aí do século XX aqui no Brasil, tá? Né, o que de repente muita gente fala, né, que se comete aí o anacronismo, inclusive, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Pois bem, então, iniciando, a gente vai partir, né, de uma breve descrição de quem foi João Ramalho, né, através do pouco dessas fontes que nós temos aí sobre ele, tá? Bom, ele é uma figura que ficou muito conhecida, né, na historiografia do Brasil colônia, né, apesar dessa escassez de fontes, né, existentes aí sobre ele, tá? Bom, o que é certo é que ele nasceu na cidade portuguesa de Vouzela, provavelmente em 1493, né? Eu falo provavelmente porque também se debate muito o ano, né, no qual o João Ramalho nasceu, inclusive. Né? Teve até uma certa polêmica, né, de que ele teria, enfim, chegado no Brasil até mesmo antes da Esquadra de Cabral, né, o que faria com que ele tivesse nascido lá por volta de 1470 e tivesse até passado dos 100 anos, mas isso atualmente é descartado, tá? Mas, segundo os estudos atuais, ele teria nascido aí em 1493, né? E como ele faleceu em 1580, né, ele faleceu com uma idade bem avançada, né? Isso até pelos próprios relatos dos cronistas da época, nós temos esta certeza, vamos dizer assim, né, de que ele teve uma vida bem longa, inclusive, tá? E também se debateu muito, né, por causa da questão de um dos documentos lá da Torre do Tombo, né, fala também aí de um certo João Ramalho, né, contemporâneo desse João Ramalho, né, que teria sido cavaleiro, né, da corte do rei Dom João III, isso por volta lá do final do século XIX, né? E que talvez ele tivesse passado, ter feito algum crime, passado por algum tipo de punição, né? O que fez muitos, né, cronistas, historiadores aí considerarem que ele teria nascido bem antes dessa data e teria sido um degredado, tá? Mas dentro da historiografia atual, isso está, vamos dizer assim, entre os problemas a serem investigados, vamos dizer assim, para se ter mais certeza, né? Vamos deixar aqui bem claro. Então, já teve várias hipóteses sobre, né, como João Ramalho acabou chegando aqui no Brasil. Né? Há teorias que defendem que ele foi um náufrago, né? De repente até uma das naus, até de Cabral, que teria se afundado, ele teria chegado, enfim, né? Mas só que aí teria sido lá na Bahia, enfim. Né? Então tem essa questão, né? Se ele foi um degredado, se ele cometeu algum crime em Portugal e foi condenado a vir para cá como outros degredados, tá? Se ele teria sido até um desertor, né? Fugindo aí da coroa portuguesa, né? Um aventureiro, né? E eu não coloquei aí, eu acrescentaria que ele poderia ser até, de repente, algum próprio oficial enfim, do exército português que pode ter sido deixado na litoral
do que seria, do que é hoje o litoral brasileiro, né, para conhecer justamente os gentios, né, os tribos, os povos, né, indígenas que moravam aqui, né, porque logicamente os portugueses não conheciam esses povos e de repente deixando, né, um deles ali, né, de repente conhecendo sua cultura, né, conhecendo o seu idioma, né, então ele poderia se integrar com alguma dessas tribos e fazer alianças, né, com algum desses povos, melhor dizendo, e fazer alguma aliança entre o colonizador e algum desses povos indígenas, tá? Mas tudo isso são hipóteses, né, que vão surgindo aí de acordo com as novas interpretações sobre as fontes, né, existentes, tá? Bom, também se pergunta também se ele tinha uma origem nobre, ora uma nobreza, vamos dizer, alta nobreza, ora baixa nobreza, né? Também teve teorias, né, a respeito de que ele seria um judeu, um cristão novo, por causa da tipo de assinatura, né, que é encontrado em um dos poucos documentos, né, assinados por ele, né, o seu testamento, inclusive, né. Então, o que tem muitas teorias e poucas certezas desse personagem intrigante da história brasileira, paulista e andreense também, tá? Bom, então a historiografia brasileira já descreveu de diversas maneiras, né? Baseados nas mesmas fontes, basicamente, nessas poucas fontes existentes, mas tudo dependendo das correntes historiográficas, das novas interpretações que vão surgindo, das tentativas de contextualização com o próprio século XVI, né, o que acontece muito nas pesquisas mais atuais, né? Então, né, temos aí diversas dúvidas, né, a respeito do próprio João Ramalho, tá? Bom, fato é que, por exemplo, ele chegou no Brasil, né, mais precisamente no litoral, né, na Baixada Santista, aqui no litoral paulista, né, onde posteriormente seria fundado Santos, São Vicente, né, e a certeza óbvia é que ele chegou antes, né, da visita, né, da excursão aí de Martim Afonso de Souza, né. Então, alguns historiadores hoje em dia, né, colocam que ele deve ter chegado entre 1510 e 1513, né, chegado ali naquela região e ido, né, vamos dizer assim, conhecido aí os indígenas, principalmente depois, né, ultrapassando a serra e indo na Serra do Mar e indo até o Planalto Paulista. Bom, então, né, mais alguns detalhes, né, do que pode ter sido a vida dele, né? Ele viveu boa parte da sua vida, né, aqui em São Paulo, né, entre os tupiniquins, né? Então ele se assimilou aos tupiniquins, ele aprendeu a cultura deles, adotou a cultura deles por boa parte do tempo, né? É lógico que quando os jesuítas vieram, né, ele pelo menos voltou com a sua identidade religiosa católica, mas mesmo assim ele manteve aí, ele assimilou e manteve muito da cultura tupiniquim, né? Ele se integrou aos tupiniquins e inclusive se tornou um dos líderes, né, dos tupiniquins, né? Isso, né, sendo celebrado através do casamento, né, segundo a historiografia, com uma das filhas do cacique Tibiriçá, né, no caso a Bartira, né? Mas também tem, né, alguns outros historiadores falando que ele também ele era, vamos dizer assim, casado, né, com as irmãs da própria enfim, Bartira, com as outras filhas aí do cacique Tibiriçá, tá? Que, enfim, a poligamia, né, era uma coisa muito permitida, né, principalmente entre os tupiniquins aqui no Brasil, tá? Bom, e os tupiniquins, quem que eram os tupiniquins? Era, vamos dizer assim, um povo indígena que era nômade, né, apesar que eles mantinham aldeias, né, na região do Planalto de Piratininga, tá? Eles periodicamente iam para o litoral paulista, né, principalmente para a Baixada Santista, muitas vezes para pegar suprimentos, principalmente, né, através da pesca, né, mas eles viviam mais no Planalto de Piratininga. Tá? Então, é só periodicamente que eles iam ali para o litoral. Tá? Bom, e no caso, né, com a chegada de Martim Afonso de Souza, com a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, né, que acabou, enfim, que acabou fundando, inclusive, a cidade de São Vicente, a primeira cidade paulista, né, e é daí que vai surgir o primeiro nome do estado de São Paulo, né, a capitania de São Vicente, né,
o João Ramalho ele foi o principal interlocutor entre os tupiniquins e, né, os portugueses, nesses primeiros anos, inclusive. Tá? E ele, né, isso daí, né, apesar de todas as divergências, discussões, debates, o ponto comum é que João Ramalho ele colaborou, né, com a ocupação do território por parte dos portugueses, né, aqui, né, da região aí de São Vicente. Tá? Então, isso é ponto comum. Tá? Então, né, de tantas dúvidas e tantos questionamentos, mas um ponto comum é esse, que ele foi, né, uma figura importante para a colonização portuguesa aqui enfim, no atual estado de São Paulo. Bom, e aí após a chegada dos portugueses, né, o João Ramalho, inclusive, né, tem até um historiador falecido, né, um chamado americanista, né, o John Monteiro, né, que foi professor da Unicamp, escreveu um grande livro, né, Negros da Terra, né, enfim, uma versão mais atualizada aí das histórias aí da colônia, isso nos anos 90, né, ele traz muito isso no livro, né, que é um detalhe importante, né, da mudança, né, dentro da própria cultura dos tupiniquins provocada pelos portugueses e principalmente pelo próprio João Ramalho. Tá? Porque os indígenas, né, os tupiniquins, eles tinham dentro da cultura deles vamos dizer assim, a prática da guerra contra as tribos, né, por motivos, né, de vinganças, né, vinganças que viriam desde os tempos, enfim, que nem os próprios, nem a própria memória dos nativos, né, poderia chegar quando que começou essas guerras, mas as guerras eram motivadas por vingança, e nessas guerras não eram feitos, né, não eram, se evitava, né, matar no campo de batalha o inimigo, mas sim aprisioná-lo, e, né, ao aprisioná-lo, né, ele ficava alguns tempos aí vamos dizer assim, como prisioneiro, né, lá nas aldeias tupiniquins, né, e depois, né, eles acabavam dentro de um ritual, eles eram bem tratados enquanto eram presos, inclusive, né, e depois aí eles, né, num ritual todo encenado, né, eles acabavam sendo sacrificados e depois, né, servidos como comida para o restante aí da tribo, né, dos tupiniquins daquela tribo. Tá? Porque eles acreditavam que se alimentando da carne, né, dos guerreiros, né, aprisionados, eles assimilariam a força e a coragem daquele guerreiro capturado no campo de batalha. Né? Com a chegada dos portugueses, o João Ramalho ele vai reverter esse tipo de prática, né? Se ele já começou a reverter esse tipo de prática anteriormente, não há fontes, mas provavelmente sim, se ele se manteve fiel aí ao, né, catolicismo, né, de acordo com, né, logicamente ele assumindo mais poder, né, entre os tupiniquins, né, ele vai, né, introduzir a prática do escravismo, né, entre os tupiniquins, né, principalmente na aldeia que ele controlava, que posteriormente vai dar origem a Santo André, inclusive. Os capturados ele vai vender para os portugueses, tá? Que vão utilizar como mão de obra aí de suas fazendas, né? Das suas primeiras fazendas, dos primeiros engenhos aqui na região de São Vicente, também no Planalto, né? Onde eles exploravam aí a produção de cana-de-açúcar. Tá? Bom, e a aldeia comandada por João Ramalho depois vai começar a receber imigrantes portugueses, né, que vinham aí nessas expedições, alguns deles, né, a maioria ficavam no litoral, inclusive teve leis, né, de São Vicente que tentavam até impedir, né, de que colonos fossem para o Planalto com o objetivo de povoar e fortalecer São Vicente, né, e evitar que, né, tivéssemos aí uma aldeia, um povoamento maior, né, no Planalto. Né? Isso nos primeiros anos, mas depois isso acabou caindo por terra. Tá? E, no caso, né, mesmo tendo a lei e tudo mais, né, alguns portugueses vinham, né, para a região dessa aldeia, essa aldeia se tornou um povoado, né, e esse povoado foi elevado à condição de vila, né, no dia 8 de abril de 1553, através aí de um decreto promulgado pelo então governador-geral daquela época, né, o Tomé de Souza, né, que, através desse ato, né, criou, né, a vila de Santo André da Borda do Campo.
né, que há discussões onde que era exatamente onde ficava, mas provavelmente, né, segundo os historiadores, os historiadores atuais, apesar de ainda não terem localizado vestígios, né, provavelmente vai ser difícil encontrar vestígios, né, muito se acredita que essa vila ficava mais na região de São Bernardo do Campo, né, onde hoje é o centro de São Bernardo do Campo, né, pelo menos hoje é que muitos aí acreditam ser, mas não há essa certeza aí também, tá? Mas aí, em Santo André da Borda do Campo foi o primeiro, né, núcleo, núcleo populacional controlado pelos portugueses, né, criado, né, no Planalto, né, porque os demais eram todos aí no litoral, tá? Então, aí a importância aí da surgimento da vila de Santo André da Borda do Campo, né? Ele teve várias esposas, né, como eu falei agora há pouco, né, e seus filhos, netos, bisnetos, né? Segundo também os historiadores, né? Deu origem a uma grande dinastia de mamelucos, né? De caboclos, né? Também chamados caboclos caipiras em alguns livros, né? Então, dependendo da obra, é chamado de forma diferente, mas são os mesmos, né? E deu origem aí, vamos dizer assim, aos paulistas que depois vão se notabilizar, né? Pela caça ao indígena, né? Por essa atividade aí, escravização do indígena para nutrir aí para abastecer as fazendas, né, da região, né, sendo que muitos dos colonos daqui não tinham dinheiro suficiente para comprar os escravizados africanos, tá? Então, de certa forma, né, vamos dizer assim, o próprio João Ramalho e seus descendentes, eles vão, né, vão ser uma espécie de patriarca dos bandeirantes, inclusive o próprio João Ramalho já foi chamado de patriarca dos bandeirantes, também patriarca dos paulistas, por esse motivo aí também, né? Mas é lógico, dentro da própria historiografia aí do século XX, como a gente vai falar aqui agora, né? Essa historiografia, né, paulista aí do século XX. E daqui a pouco nós vamos falar dela, tá? Bom, aí, né, um ano depois, né, chegam aí os jesuítas, 1554, né, quase um ano depois, né, em janeiro de 1554, eles fundam o Colégio de São Paulo, né, e com os jesuítas, né, o João Ramalho vai ter uma relação tensa, né, os jesuítas reprovavam muito dos seus hábitos culturais, né, ele teria assimilado, né, vamos dizer assim, todos os hábitos indígenas, né, e os jesuítas não concordavam com isso, né, lembrando, né, sempre lembravam a ele, né, nos sermões, que ele era português, que ele era casado em Portugal, inclusive, né, e que, enfim, ele não poderia estar casado com uma indígena ou com várias, né, porque, em primeiro lugar, a poligamia não é aceita pela cultura portuguesa, né, obviamente, né, cristã, né, e tampouco, né, se aceitava, né, de ele ter assimilado tanto a cultura indígena. Então, muitos desses confrontos, né, vão se originar por causa desses hábitos, mas não apenas esses hábitos também, tá? Até pela maneira, né, de como tratar o indígena, né, enfim, os povos indígenas, né, na região, né? Porque enquanto João Ramalho, que defendia obviamente o povo tupiniquim, mas entrava em guerra e escravizava os inimigos dos tupiniquins, do outro lado, os jesuítas, né, com o Colégio de São Paulo, eles objetivavam catequizar o indígena para a fé cristã, tá? E fazer com que eles trabalhassem, né, dentro de uma comunidade, né, parecida com as missões que foram fundadas quase na mesma época, um pouco depois, na região do Paraguai, né, aonde, né, os indígenas se convertiam, né, ao catolicismo, permaneciam, né, naquele espaço, né, e trabalhavam aí para os padres, né, seja na agricultura, sejam fazendo esculturas e assim por diante. Tá? Então, nós temos, de certa forma, uma certa disputa, né, por essa, não apenas mão de obra indígena, mas como tratar aí o indígena aqui nesses princípios da colonização. Tá? Então, esse também foi um outro motivo forte, além dos padres jesuítas reprovarem o comportamento, né, de João Ramalho, né, muito influenciado pelo indígena, né, enfim, pelos tupiniquins. Bom, mas apesar disso, né, apesar dessa oposição dos jesuítas, o João Ramalho vai continuar tendo um grande poder, não apenas sobre, né, os tupiniquins e mamelucos que cada vez nasciam mais,
né? Ele mesmo teve vários filhos, como eu falei, né? Os demais portugueses que chegavam também tinham vários filhos, né? E ele teve uma grande poder e influência, né, entre os colonizadores portugueses na época, né? Temos que lembrar, né, que também na mesma época teve a Guerra dos Tamoios, né, que os tupiniquins, junto com os portugueses, entraram em guerra, né, portugueses católicos, né, a gente vai ter uma mistura, né, de guerras, né, de dois mundos diferentes, né. De um lado, os portugueses católicos, né, se aliam aos tupiniquins, né, protegendo São Paulo e atacando, né, onde futuramente vai ser o Rio de Janeiro, né, a colônia francesa lá na Guanabara, né, e enfrentando tanto os franceses, e os franceses que vieram aqui eram os huguenotes, que fugiam da própria França, das perseguições contra os protestantes, né, que tinham se aliado ao povo tamoio, né, que na época, né, morava, né, na região da Baía da Guanabara. Né? Então, nós tivemos essa guerra, né, que durou de 1554 a 1567, quase 13 anos, né, e João Ramalho teve uma importância crucial, né, nesse conflito, né, principalmente lutando, obviamente, a favor dos portugueses que saíram vencedores dessa guerra. Né, e nesse tempo, né, os jesuítas, vamos dizer assim, toleraram a figura do próprio João Ramalho, porque todos eles eram aliados aí contra os franceses, ou pelo menos os franceses que estavam aqui, que eram protestantes huguenotes, né, calvinistas, né? Então, aí, né, nesse ponto, eles, vamos dizer assim, as divergências ficaram de lado, tá? Bom, então, né, no meio da guerra, né, vai chegar, vamos dizer assim, a uma certa conclusão, né, de que a vila de Santo André da Barra do Campo era muito vulnerável ao ataque dos povos indígenas inimigos, né? Então, né, justamente por ser considerada vulnerável, né, ela acabou sendo transferida, né, os moradores, né, de Santo André da Barra do Campo foram transferidos e acabaram indo morar, né, nas proximidades do Colégio São Paulo, né, Colégio de São Paulo, né? E aí, de certa forma, vai fortalecer a futura Vila de São Paulo, né? Então, de repente, muita gente, inclusive, discute que São Paulo nasce a partir daí, né? Que, né, os moradores de Santo André da Borda do Campo se mudam para o Colégio de São Paulo, né? Vão morar lá junto com jesuítas e com outros indígenas, né? Que moravam ali, que eram catequizados aí pelos jesuítas, e ali vai se formar o núcleo de São Paulo realmente, né? E enquanto a isso, Santo André da Borda do Campo acaba se extinguindo por aquele período, naquela época, né? Depois Santo André só vai voltar, né? Muito mais recentemente, no século XX, né? Onde se resgata, inclusive, a figura de João Ramalho e de Santo André da Borda do Campo, né? Mas isso num contexto diferente, mas que vale para uma outra tertúlia, para uma outra exposição aí no futuro, tá? Bom, e o João Ramalho, como eu falei, né, ele teve uma vida longa, né, segundo os cronistas da época, ele viveu mais ou menos até os 90 anos, ou até passou dos 90 anos, inclusive, né, e nos últimos anos de vida, ele saiu da vila de São Paulo, né, saiu do Planalto Piratininga, é, mudou-se, né, para o Vale do Paraíba, onde ele viveu em uma aldeia indígena, vivendo em casa de pau a pique, e acabou ali falecendo, né? Enfim, então ele acabou aí se afastando um pouco aí de São Paulo de Piratininga com alguns dos seus descendentes nos seus últimos anos de vida, tá? Então, para vocês verem, né? A trajetória de João Ramalho, ela é riquíssima e, logicamente, por causa de muitos pontos de interrogação, acaba, vamos dizer assim, deixando margem para diversos tipos de interpretações e muitas delas, né, feitas de forma anacrônica, com muita influências ideológicas, né, independente de qual ideologia aqui, para deixar bem claro. Tá? Então, muitas vezes, né, vamos dizer assim, isso acontece não só com a figura de João Ramalho, mas acontece muito com a própria história, né? Muitas vezes os fatos estão aí, mas muitas vezes a ciência às vezes é deixada de lado e as narrativas, né, acabam tomando conta e se criando mitos imaginários e assim por diante. Então, é agora que a gente vai falar da construção do imaginário de João Ramalho, né, que tem sua origem antes mesmo bem antes mesmo do século XX, no século XVIII. E por que eu falo do século XVIII? Porque muito das fontes, né, que vão ser
usadas para a construção desse imaginário vão ser as crônicas, né, de historiadores daquela época, né, ou como eram chamados até, ou são considerados até, né, apesar de que ainda não havia uma historiografia científica na época, tudo, mas nós tínhamos esses cronistas, né, que escreviam, né, sobre a história, propunham-se escrever sobre a história, sobre a memória aí de São Paulo, da capitania de São Vicente, do Brasil, inclusive, né, e, no caso, obviamente, eles não são fontes primárias, mas muito do que se fala ou se escreve sobre, né, João Ramalho vem também dessas fontes secundárias, inclusive, né? E, no caso, né, antes, né, se usava muitos documentos, né, os historiadores inicialmente eram bem críticos à figura de João Ramalho, né, principalmente aqueles ligados à Igreja Católica, à Companhia de Jesus, né, os jesuítas, né, e eles se baseavam muito, né, nas cartas, né, dos próprios jesuítas que descreviam o João Ramalho, muitas vezes como um bandido, né, como, vamos dizer assim, um polígamo, como um cara afastado de Deus e assim por diante, né? Mas, no século XVIII, surgem os primeiros cronistas, né, os primeiros historiadores da época, né, enfim, como podemos chamar assim, né, que divergiam sobre essa visão que ficou consagrada entre os jesuítas, né? Aliás, é curioso, né, porque hoje, né, uma parte da historiografia, né, condena muito os bandeirantes, condenam muito, né, a própria figura do João Ramalho, mas eles não são os primeiros a condenar, né, visto que muito das suas críticas vêm lá de trás, vêm dos próprios jesuítas lá, no século XVI principalmente, ou no caso dos bandeirantes no século XVII, né, e o Frei Gaspar de Madre de Deus e o Pedro Taques, né, foram dois cronistas que divergiram desta visão consagrada a partir da narrativa dos jesuítas, né? Eles começaram a, vamos dizer assim, a trazer aspectos positivos da vida de João Ramalho, né? Contestam, né, muito a descrição negativa, dizendo que isso era porque os religiosos, né, os jesuítas eram inimigos de João Ramalho, que exageravam, vamos dizer assim, na tinta em relação aos defeitos aí de João Ramalho, né? E trouxeram aí, né, várias, vamos dizer assim, uma visão mais positiva, geral, aí do João Ramalho, principalmente por ter colaborado aí com a colonização aí de São Vicente, da capitania de São Vicente, tá? Bom, 2 séculos depois, né, aí chega justamente a esse período que a gente vai falar da construção desse imaginário, né, 1900, né, e 1900, né, é um ano sintomático, porque ele é o ano que foi comemorado o quarto centenário do descobrimento do Brasil, né, teve o próprio Instituto Histórico Brasileiro, né, Geográfico Brasileiro, IHGB, né, que era sediado no Rio de Janeiro, que, né, fez diversos atos, diversos eventos comemorativos e publicou diversos artigos, né, sobre aquela coisa, sempre quando é um centenário, né, enfim, datas centenárias, há uma grande celebração, como aconteceu no quinto centenário em 2000, né, do descobrimento do Brasil, e, enfim, então isso é uma coisa muito aí comum, né, e, né, nesse contexto, né, por parte de alguns historiadores paulistas, né, primeiro no próprio IHGB, mas só que isso logo vai ser descartado, mas vai ganhar muito campo no próprio Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, né, uma proposta de se construir uma visão, né, muito positiva de João Ramalho, mas com a perspectiva de construir ele como uma imagem de não apenas como patriarca dos paulistas, mas como protagonista da colonização portuguesa, não só em São Vicente, mas em todo o Brasil. Tá? E, né, São Vicente ter esse papel, no caso São Vicente, entre aspas, São Paulo, ter esse papel de protagonista aqui, né, vamos dizer assim, nesse período colonial, né, nessa fase aí do início da colonização. Tá? Algo que, vamos dizer assim, não corresponde totalmente com a verdade, porque, né, o núcleo da colonização brasileira, né, acabou sendo aí o Nordeste, por causa vamos dizer assim, de ser muito mais fértil, né, as terras, né, para o plantio e cultivo, exploração da cana-de-açúcar, né, então, né, tem uma prosperidade maior que São Vicente, não que São Vicente não tenha tido uma prosperidade, mas ela foi bem menor do que
no Nordeste, a capital, inclusive, do próprio governo geral ficava em Salvador, na Bahia, né? Mas, dentro da historiografia paulista, né, no mesmo contexto que os cafeicultores de São Paulo, que se aliaram com os militares e proclamaram a República, e hoje em dia está tendo muita discussão, né, proclamação, o golpe de Estado, enfim, não vamos entrar também muito nesta polêmica, né, de como, de repente, o Império chegou ao fim, né, mas, no caso, a elite paulista, a oligarquia paulista, ela estava se esforçando a construir, né, a sua imagem como protagonista, por mais que estivéssemos, né, naquele contexto da República Velha, dos estados, né, dentro de um federalismo que tentava copiar o federalismo norte-americano, né, com uma autonomia maior dos estados, né, mas, né, São Paulo, né, se construía aí, né, pelo menos entre 1900 até 1930, né, quando a República Velha é derrubada pelo movimento da Revolução de 30, né, por Getúlio Vargas, né, e quem era aliado a ele, né, pelo menos nesse período, né, São Paulo tentou, apesar de toda essa autonomia entre os estados, consolidar aqui no Brasil a sua hegemonia, principalmente São Paulo, a sua oligarquia, a oligarquia cafeeira, a elite cafeeira, a burguesia cafeeira, que depois vai investir na indústria, né, na industrialização de São Paulo, né, então tinha-se um projeto aí de consolidar esse poder, né, no Brasil, né, enfim, dos paulistas, né. Bom, então tudo isso estava dentro aí, né, desse contexto, né, em 1900, tá? Mas isso tudo não foi isento de polêmicas, tá? Porque, na realidade, né, dentro do próprio Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nós tivemos uma divisão entre os historiadores. Não teve um consenso inicialmente em relação a valorizar essa figura do João Ramalho, tá? Teve um grupo, né, que se esforçou, inclusive, né, pegando, né, alguns dados que hoje são considerados dados equivocados, né, do Frei Gaspar Madre de Deus, né, de que João Ramalho teria vindo até antes de Cabral para o Brasil, de que ele teria sido o verdadeiro fundador do Brasil, o verdadeiro descobridor, né? Enfim, né, uma interpretação totalmente ultrapassada e que não tinha mesmo base, né? Enfim, estava nas crônicas do Frei Gaspar, mas não tinha lá muita base concreta em fontes nem nada, né? Enfim, né? Então tinha muitos que queriam valorizar, né, a figura do João Ramalho e transformá-lo neste herói, vamos dizer assim, um herói paulista e um herói nacional, né? Talvez o primeiro grande construtor do país, né? Mas também do próprio IHGSP tinha um outro grupo de historiadores que eram contrários à construção dessa visão, tá? Eles eram muito mais, vamos dizer assim, eles se baseavam muito mais nas fontes deixadas pelos jesuítas, né? Que traziam, né, uma imagem negativa de João Ramalho, né? E também tudo isso aí tem um contexto, por causa que também, na época, em São Paulo e até no próprio Brasil, né, se tinha propostas, né, de já se fazer reservas indígenas, né, teve depois, mais para frente, né, 1910, 1920, tem até a atuação aí do Marechal Rondon, por aí vai, então, né, tinha, vamos dizer assim, iniciativas de se constituir reservas indígenas, né, algo que, vamos dizer assim, parte dessa elite cafeeira, né, paulista, era contrária, né, ainda estava tendo a expansão do café, ainda havia tribos indígenas com pouco contato, né, vamos dizer assim, com o que era chamado de civilização na época, vamos dizer assim, né, e que vira e mexe tinha conflitos, né, com o governo, né, e com os fazendeiros, inclusive, com, né, o braço armado dos fazendeiros, vamos dizer assim, né, e eles propunham, inclusive, de se fazer um trabalho similar ao dos jesuítas, de repente, converter os indígenas novos, né, enfim, daquele período, né, ao catolicismo e assimilar eles à cultura hegemônica brasileira, vamos dizer assim, que a gente pode falar que era, na época, principalmente descendente aí da cultura portuguesa, vamos dizer assim, tá? Então, né, havia aqueles que se opunham, de repente, a construir essa imagem, esse imaginário, né, positivo de João Ramalho, de um herói, enfim, né, que da brasilidade, enfim, da paulistinidade e assim por diante, tá? Isso, né, os opositores da construção dessa imagem vão perder espaço,
a partir de 1904, quando Washington Luiz, que futuramente vai ser presidente da República, inclusive foi presidente derrubado em 1930, né, presidente da República do Brasil, mas inicialmente, antes de ser político, ele atuou como advogado e como historiador, né, atuante inclusive no próprio IHGSP, tá? E ele vai, né, descobrir, né, entre vários escritos deixados pelo patriarca da Independência, José Bonifácio, né, uma cópia do testamento do João Ramalho, tá? Aonde, né, ele verifica que muitos dos relatos do Frei Gaspar, né, eram verídicos, né? Enfim, ele vai provar, né, se não tudo, algumas partes, né? E isso fortalece muito a visão positiva sobre João Ramalho como um verdadeiro patriarca entre os paulistas. Então, essa descoberta do Washington Luiz vai ser importante aí para diminuir a oposição, né, dentro do próprio IHGSP, na construção aí dessa imagem positiva do patriarca dos paulistas, do patriarca dos bandeirantes, tá? E aí a gente chega, né, a Toné, né, Alfonso de Scaglione Toné, um dos principais historiadores aí do Brasil, por mais que também hoje, né, se divirja um pouco de algumas das metodologias, de algumas das interpretações, mas não há como negar a importância, né, da atuação dele como pesquisador, né, por mais que de repente alguns contestem as suas interpretações, mas como pesquisador ele foi um dos principais aqui do Brasil antes da criação aí da própria Universidade de São Paulo, em 1934, quando a academia, né, surge e começam a ter aí, né, vamos dizer assim, dominar, né, as pesquisas na historiografia aqui em São Paulo e posteriormente no Brasil, inclusive, tá? Montoné, que foi diretor, né, do Museu Paulista entre 1917 e 1939, né, ele foi o principal figura de construir essa imagem de João Ramalho como patriarca dos paulistas, como, vamos dizer assim, uma imagem inteiramente positiva, né, de João Ramalho como o primeiro, né, o fundador do bandeirismo, inclusive, né, como o fundador dessa grandeza paulista, né, vamos dizer assim, né. Seu livro, né, que é essencial, né, inclusive, né, o João Ramalho e Santo André da Borda do Campo, né, ele constrói essa imagem de João Ramalho como, né, o fundador dessa estirpe paulista, como se fosse, entre aspas, uma nobreza paulista, vamos dizer assim, né? Fundador do empreendedorismo, do empreendimento bandeirante, né? O empreendedorismo é como se fala hoje, inclusive, né? Então, né, o Tonelli vai ser o responsável por construir essa imagem, né, heróica do João Ramalho, né, que hoje a gente encontra muito ainda nos hinos, né, por exemplo, no hino de Santo André, inclusive, né, trechos, né, que endeusam, né, o João Ramalho, tudo, muito. Isso daí resultado do trabalho, né, historiográfico de Toné, né, que, por mais que de repente se conteste algumas das interpretações, alguns consideram interpretações, algumas delas datadas, mas não há como negar a importância e o fôlego da pesquisa histórica que ele fez naquela época, né? Inclusive, ele constrói nessa imagem que os bandeirantes, inclusive João Ramalho, né, foram responsáveis por construir esse Brasil de extensões continentais, né, que ultrapassavam aí, né, as fronteiras demarcadas originalmente pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Tá? Então, toda essa construção, né, de João Ramalho, que é lógico, está alinhada àquela ideologia de mostrar que São Paulo era a locomotiva do Brasil, que era a protagonista entre todos os estados brasileiros, que muitas vezes, né, e até hoje ainda tem muito desse imaginário presente aqui em São Paulo, né, que São Paulo carrega, né, vamos dizer assim, São Paulo carrega, né, vamos dizer assim, todos os estados brasileiros, né, enfim, os estados brasileiros têm vagões e São Paulo a locomotiva, enfim, tá? Então, tudo isso, em parte, né, construção desse imaginário, né, é influenciada aí pelo trabalho aí de Tonão, certo? Bom, e aqui, né, a gente chegando quase praticamente aqui no final, né, então, né, o Tom, né, vai ser responsável por consolidar esse tipo aí de visão, né, e né, a importância né, como eu falei, do próprio trabalho dele, né, como pesquisador, algo inegável, né? É lógico, interpretações aí, né, logicamente, como todas as interpretações historiográficas, estão abertas a críticas e também a serem datadas, mas não como, vamos dizer assim, como não no sentido pejorativo, mas né, pensando como historiador, todas as coisas passam, né, se transformam, mudam, né, novas coisas, novas fontes são descobertas, então tudo isso acaba, né, se modificando aí, né? E no final,
né, agora finalizando mesmo, eu coloco aqui alguns desafios historiográficos, né, que ficam como provocação para os pesquisadores, né, é, da atualidade e dos próximos anos, né, porque muitos, né, se construíram essa imagem de João Ramalho e também dos próprios bandeirantes, né, muito dentro destas imagens, né, historiográficas, desses imaginários, né, que acabam sendo muitas vezes reflexos de anacronismos, né, tipo de repente interpretar fatos históricos, né, mas com o olhar e com as necessidades do presente. Tá? Isso acontece muito em narrativas, né, que acabam tendo influências ideológicas, né, isso independente de qual ideologia que seja, né, que aí não vou entrar nesse assunto nem nada, tá? Mas isso acaba, né, se a gente pensar em termos de historiografia mais científica, né, trazendo prejuízos a ela, né, porque o mais importante, de repente, você trabalhar com as fontes é contextualizar as fontes pensando nas necessidades da época, na realidade da época, no que se pensava na época, tá? Então, de repente, é muito difícil, né, de repente, você pensar o Brasil colônia, pensando só nos olhos de hoje, né, e descartar que vivíamos naquele período uma sociedade, até mesmo a sociedade portuguesa, uma sociedade de transição ainda, né? A sociedade moderna é uma sociedade de transição, né? Porque na Europa, né, se vivia ainda, se sobrevivia a alguns aspectos aí do período medieval, de mentalidade, imaginários, mas ao mesmo tempo florescia aspectos modernos, né, muito ligados ao desenvolvimento do próprio sistema capitalista, né, da economia capitalista, né, mudanças de mentalidade, descobertas científicas, o Renascimento. Então, né, era um período de transição, o próprio século XVI. Então, é muito complicado, de repente, você analisar, influenciado por ideologias que nem existiam naquela época, né? E, de repente, você tentar interpretar aqueles fatos, né? Pensando nas necessidades da realidade de hoje, é lógico, né? É importante você observar algumas coisas da história que tem influência ainda hoje, sim, mas também a gente não pode chegar aí, pelo menos eu penso assim, vamos dizer assim, no extremo de olhar a história apenas com os olhos de hoje, ok? Bom, é isso, eu não sei se eu já passei meu tempo, é 7 horas, inclusive, né? Então, era isso, né? Obrigado aí a todos, né? E eu fico aberto para as perguntas e questões aí também. Muito obrigado. Maurício, muito obrigado, muitos parabéns. Não, está perfeito o tempo, cumprido exatamente, e dá-nos aqui sim cerca de 30 minutos para perguntas, intervenções e questões. E abri então o áudio exatamente a quem quiser fazer questões ou inscrever-se. O João Amaral já se levantou, já levantou a mão. João, muito boa noite. Boa noite, mas eu não preciso ser o primeiro. Posso abrir mão Ah, em. mas foi o primeiro a levantar, tem prioridade total. Então tá. Primeiro, parabenizar o Maurício por ter assumido o tema, né, e ter desenvolvido com bastante tranquilidade, apresentando várias questões. O Instituto Histórico e Geográfico, na verdade, tem artigos mais do que centenários, e o Maurício tratou de alguns. E o tema João Ramalho nós estamos voltando a estudar, até porque existe um livro de um dos membros do Instituto chamado César Salgado, que ele escreve um livro sobre o pátio do Colégio de São Paulo, mas tem um trecho em que ele fala de João Ramalho. E aí ele apresenta, como o Maurício colocou, algumas questões que convergem para determinados pontos, algumas questões que divergem, né? Uma das divergências que ele aponta foi o artigo escrito pelo Teodoro Sampaio, também membro fundador do Instituto, que também é citado no livro do Toné, né? do Afonso de Toné, que o Maurício também colocou. Quando eu estive agora recentemente em Portugal, então, eu estive em Vouzela, cidade em que ele nasceu, estive em Vouzela, e lá, então, fui procurar algumas questões que envolvem a presença desse ilustre desconhecido português, né, mas que é fortemente estudado aqui, principalmente em São Paulo, né? E aí, então,
conversando com o pessoal do museu e também da Câmara Municipal, com a secretária de Cultura, com a vereadora que responde pela Secretaria de Cultura, nós temos muito poucas coisas. O que aconteceu agora recentemente, não dá para dizer a data, mas fizeram uma homenagem, criaram a Avenida João Ramalho. E tem um grupo filatélico que pertence ao grupamento de escolas de Vouzela, que é o Grupo Filatélico ou Clube Filatélico João Ramalho, mas não tem quem estude. Aprofundando esse contato com o pessoal, eles me enviaram duas grandes informações em Portugal. Um que foi em 2000, acho que 2010, em 2000, houve um evento sobre a questão que envolvia as comunidades portuguesas e os 500 anos do achamento do Brasil. Então, foi escrito um pequeno livreto em que se aborda sobre João Ramalho, tem algumas coisas interessantes. E depois eu recebi a capa de um livro, porque o livro é grande, né? João Ramalho, patriarca dos Bandeirantes, filho de Vouzela, do professor Moreira de Figueiredo. Então, foram as duas únicas coisas que eu encontrei. Acho que deve ter alguma informação na revista Broteira, qualquer coisa assim. Brutéria. Enfim. Brutéria. Brotéria, na revista Brotéria. Então, tem algumas Mas coisas... cuidado que é uma revista de jesuítas. Não é de então, boa fama. Não diga mas isso, traz, meu coronel, não diga mas traz isso. traz informações, né? E aí, o que acontece? Tem umas coisas curiosas que o Maurício já apontou sobre a data de nascimento dele, 1493, só que tem uma carta na Torre do Tombo designando a ele o cargo de cavaleiro de Dom João II de 1487. Um outro dado é que ele se casou cedo, né? O nome da esposa é Catarina Fernandes das Vacas, né? Então, existe uma certa quantidade de coisas que precisam ser estudadas. E tendo em vista essa situação que eu falei de Portugal, nós começamos a constituir um grupo com foco nas 7 cidades do Grande ABC, que era a antiga Santo André da Borda do Campo, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e eu também já fiz contato com o pessoal do arquivo da Câmara Municipal de São Paulo para tentar localizar as atas porque ele foi vereador, né? Então, é uma figura importante e a nossa ideia então, nós já abrimos, esse grupo já existe, nós estamos trabalhando nele, inclusive com o Ademir Mendes, do Diário do Grande ABC, liderando o pessoal, e o Maurício também, recentemente, foi trazido para esse projeto, então nós temos aí um caminho bastante interessante para que nós possamos desenvolver alguns estudos e, curiosamente, naquilo que nós já temos envolvendo o João Ramalho, que a Câmara Municipal de São Paulo já enviou, quero citar aqui o livro de Jaime Cortesão sobre a fundação de São Paulo, capital geográfica do Brasil. Então, só para colaborar com o Maurício de que nós estamos com este grupo centrado nas 7 cidades de Santo André da Borda do Campo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo. E também o contato transatlântico com Vouzela. É isso aí. Mais do que uma pergunta, é só esses encaminhamentos. Agradecido. Desculpa me alongar. Muito obrigado. Não sei se o Maurício quer dizer alguma coisa. Bom, na verdade é só agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando aqui hoje, né, e espero estar, né, apresentando, colaborando outras vezes e aprofundando as diversas pesquisas aí sobre João Ramalho e outros temas também, porque, como vocês perceberam, tem vários temas aí que também a gente pode posteriormente tratar, né, Claro, sim, enfim, senhora. porque tem muita coisa rica aí, né. Muito bem. Não, eu diria que não é de admirar que não haja muito material em Vouzela relativamente a um João Ramalho que tão novo terá partido da região de Vouzela para as Américas, não é? Segundo consta, tendo nascido por volta de 1485, ele teria 23 anos, entre os 20 e os 23 anos quando chega ao Brasil, e portanto é muito pouco provável que haja muita documentação. Haver alguma documentação, quando muito, alguns registros, e provavelmente a existirem, é mais provável até que existam na Torre do Tombo.
Um, eu, de qualquer maneira, vou fazer alguma investigação e tudo aquilo que conseguir encontrar também envio aí para São Paulo, relativamente a material. Muito bem. Mais questões, ou intervenções? Rui Crita, está com a mão no ar, não diga mal da Brutéria. Não diga mal da Brutéria, não diga mal dos jesuítas, que eu fui formado por eles e com muito, muito orgulho. E também eu, indubitavelmente, com vários livros editados sobre os colégios, nas ilhas, por aí fora, etc, etc. Mas ah, toda a história é engajada, até a nossa, Ah, porque é com os nossos olhos e a nossa cabeça que a gente a vê. A história do Brasil, vista de Portugal, não tem nada a ver com a história do Brasil vista da Madeira, que faz o paralelo entre os dois, e muito menos com a história vista do Brasil sobre Portugal. Uh, eu há muito tempo que deixei de usar o termo, por exemplo, Brasil colónia. Para mim não faz qualquer sentido. Não há Brasil colónia. A partir de Dom João VI, a transferência do Império Colonial Português da Índia passa para o Brasil. A partir daí, quem manda em Lisboa é o Brasil. 660, 670. Quer dizer, as grandes figuras vêm do Brasil tomar conta da corte. O Padre António Vieira, os irmãos Gusmão, essa gente é que manda. Logo, continuar a falar do Brasil, colónia. Quer dizer, e depois, colónia oficial é Portugal, quando a corte passa para o Brasil. Logo, toda a história tem uma construção política, senão não se aguenta. É uma construção ideológica e política, não é? Logo, no Brasil é necessário arranjar, digamos, um contraponto exterior, que será o Portugal, etc., por aí fora. Como os jesuítas tinham o contraponto contra os franceses, contra, digamos, o sentido de liberdade dos índios, de não se vestirem, de andarem seminus, etc, etc. Isso para os jesuítas era terrível e por aí fora, não é? Ainda hoje o mundo católico vive um bocado disso. Logo, tudo isto é preciso entrar em linha de conta. Agora, segundo o que me parece, procurar as origens do João Ramalho em Vozela ou em Lisboa através do homem do cavaleiro de Dom João III, não funciona. São dois João Ramalhos diferentes. Senão o outro não pode chegar aos 100 e não sei quantos anos. Porque a gente não tem a data de nascimento, tem a data da morte. Logo, se eu começo a recuar para 470, para 400, para ele chegar aos 20 e tal anos ao Brasil, não, ele chegou ao Brasil bastante antes, com certeza. Antes dos 20 anos. Senão, é uma idade que não aguentava. Ora, agora, tudo isto tem que ser pensado sempre de que não vamos descobrir a pólvora, que não vamos fazer uma nova historiografia indubitável, não é possível. Alguém já pensou antes de nós, mas tentar pôr um bocadinho ordem em determinadas coisas, quando inevitavelmente o João Ramalho é a figura de proa da locomotiva do Brasil, que é São Paulo. Pode ter sentido definido, porque a partir do século XIX a indústria cafezeira, não sei mais o quê, quem manda no Brasil inteiro, e há sempre a rivalidade depois que se vai manter durante todo o século XX entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas sei que agora, graças a Deus, há uma coisa que une o Brasil todo, que é todo o Brasil é contra a Brasília, não é? A desgraça da Brasília. Isso é uma fonte de união, efetivamente, do Brasil, porque eram dois grandes centros ao longo de todo o século XX, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu penso que São Paulo se mantém como, de facto, um centro privilegiado económico,
e cultural. Logo, é de um investimento de criar uma imagem que de facto fuja um bocadinho aos estereótipos do catolicismo do século XVI e que se mantém com certeza no século XVIII com o Padre Madre de Deus e encontrar uma figura que una São Paulo, que crie um sentido de centralidade à cultura de São Paulo, que isso é que é importante e é por isso é que estamos aqui, não é? De qualquer maneira, parabéns, podemos ser úteis, cá estamos. Maurício, eu gostaria de colocar uma questão. Obviamente, quando nós vamos buscar personagens tão atrás, século XV, século XVI, há sempre muita dificuldade com documentos. E muita dificuldade e muitos documentos que existem, por exemplo, falou aí de uma cópia de um testamento. E portanto não seria provavelmente o original e seria uma cópia já se calhar datada de muitos anos depois. Pode referir um bocadinho melhor esse documento, essa cópia, e que outros documentos existem que realmente atestam a vida de João Ramalho? E atenção que falou na assinatura do documento, logo, hoje conhece um original, creio. Sim. Bom, é importante a pergunta, porque isso daí, no caso, acaba fazendo parte até dessas próprias polêmicas, né? Porque, no caso, né, vamos dizer assim, a questão acabou pendendo para o lado daqueles que queriam construir, né, uma imagem positiva de João Ramalho. Eles usaram, né, o trabalho, né, do Washington Luiz, mas, como bem foi falado, era uma cópia, né? E como toda cópia pode ter erros, pode ter distorções, pode ter. E a própria leitura do Washington Luiz, eu vi um texto um tempo atrás, mas não incluía aqui nem nada, né? Pode ter também, né? Porque a própria figura do próprio Washington Luiz, né? Que né, começa como historiador, passa como advogado, vira político, chega à presidência, né, também não é uma figura que a gente pode falar que é totalmente cheia de isonomia, de neutralidade, nessas questões todas, né? Então, né, justamente por ser uma das figuras, né, e eu incluo não só apenas figuras da colonização, mas a gente vai pensar até lá para trás, na antiguidade, muito dessas figuras aí que a gente vê, Império Romano, Egito Antigo, tudo, a gente tem essas fontes, mas todas elas a gente tem que olhar com desconfiança, não que as mais atualizadas a gente não tenha que olhar também, mas né, eu acho que quanto mais longe o período histórico, mais difícil a gente chegar numa verdadeira conclusão e não saber se de repente, tipo, é uma narrativa de alguém que não gosta daquela pessoa e exagera nos aspectos negativos, ou se de repente ela está falando puramente a verdade que outros também acreditam, de repente, que seria aquilo, né? Então, para nós historiadores, a gente pode chegar o mais próximo possível, talvez, de alguma conclusão, mas acho que certeza absoluta nós jamais teremos, né? E aí por isso que ficam os dilemas e todas as coisas, né? Mas o fato é que quando, pelo menos os livros, os artigos que eu li, quando o Washington Luiz trouxe isso à fonte, né, é como se ele tivesse trazido quase o original e a questão diminuiu um pouco de intensidade, né? Então, né, isso que é o curioso, né? Mas como bem foi falado, era uma cópia e como toda cópia pode ter distorções, erros, de repente, da data do falecimento do João Ramalho, né? Uma coisa que bate nessas fontes aí, que provavelmente ele morreu mesmo com uma idade avançada, mas eu presumo que não seja mais do que 100 anos. Enfim, né, se durou mais que 90, acho que foi muito, né? E provavelmente por causa que justamente ele viveu junto com os indígenas, e os indígenas tinham um estilo de vida mal comparando, talvez mais saudável até que os próprios portugueses, né? No meio da mata, andando vários quilômetros, uma dieta mais balanceada, não que eles tivessem ideia disso, mas era típico da cultura deles, né? E boa parte das lideranças indígenas, né? Pelo que alguns cronistas falam, eles também tinham uma vida bem longa,
né? Mas, obviamente, se de repente a gente empurrar muito ele no tempo lá para 1470, dificilmente acho que ele morreu com 110 anos, né? Então, isso acho que é uma coisa que tem que descartar um pouco e, enfim, né? E procurar e analisar criticamente as fontes, que é o que resta para nós. Acho que é isso, né? Não sei se falei demais ou não, mas enfim, Não, não, é muito isso. bom, muito bem. Obrigado. Muito Posso, obrigado. posso ajudar aí um pouquinho na Claro que sim, questão das João. fontes? Esse mês agora de outubro foi lançado em Santo André, num trabalho com a Prefeitura de Santo André, foi relançado o livro do Toné. Acho que é a quarta edição, porque esse livro é de 1930 e pouquinho, tem duas edições e agora essa quarta edição. No final desse livro do Toné, tem algumas atas da Câmara de Santo André da Borda do Campo. E a outra fonte que nós estamos esperando são as fontes que o doutor Ubirajara está procurando, que é o diretor do arquivo da Câmara Municipal de São Paulo. Ele está procurando já há algum tempo, as atas da Câmara Municipal de São Paulo, onde ele foi vereador. Então, há algumas coisas, né? Há algumas coisas, porém, algumas fontes aí, com certeza, podem ser só transmissão oral, ou então, como o Maurício trouxe hoje, a questão do imaginário. Obrigado. Já agora, exatamente, antes de passar a palavra ao Flávio Augusto, foi levantada aqui uma questão muito, muito interessante, que eu suponho que a tradição indígena é uma tradição oral, não é? E a questão que se coloca é se há registros posteriores e mais tardes relativamente a exatamente este homem através da tradição oral indígena. Bom, é, olha, tradição oral Zero. indígena a respeito do João Ramalho, eu realmente ainda desconheço. Não, por exemplo, a fala indígena, né, sobre o colonizador, né, porque hoje a gente tem muitas falas, né, e muitas das falas, né, de repente, são críticas, talvez com até razão, né, inclusive, mas não são as falas dos próprios indígenas, né, provavelmente acho que até pelo tipo de situação, os confrontos, os massacres que ocorreram, né, ocorreram também genocídios, né, isso daí, isso daí, enfim, né, todos nós sabemos, né, então isso daí está até documentado até mesmo do lado do colonizador, inclusive. Então, né, por exemplo, narrativas, né, que a gente conhece de narrativas, né, não sobre João Ramalho, a gente sabe, por exemplo, narrativas indígenas sobre um dos bandeirantes, o Anhanguera, né, que ganhou até esse apelido de Anhanguera, né, agora não vou lembrar o nome, Bartolomeu, que foi o nome original, enfim, se alguém lembrar, né, enfim, né, que ganhou o nome de Anhanguera porque ele colocou lá, né, vamos dizer assim, na cachaça, na pinga, fogo, e os indígenas acharam que ele tinha algum tipo de poder, né, e associaram com uma das divindades deles, né, então, Caramuru também, né, que quando estava sendo, quando os indígenas estavam, vamos dizer assim, indo atrás dele, né, provavelmente aí caçando ele para ele ser, enfim, para servir para os rituais de antropofagia, enfim, né, mas o Caramuru, ele conseguiu pegar lá, vamos dizer assim, a espingarda lá dele da época, né, e dar um tiro, e eles, né, quando me consideraram, começaram a respeitar ele, né, então isso também tem na narrativa, mas são poucos personagens, né, eu acho que o João Ramalho provavelmente não deve ter feito nenhuma dessas coisas espetaculares para merecer uma narrativa indígena, né? Então, aí, infelizmente, nós não temos, ou pelo menos não temos esse conhecimento, né? Então, né, Ah, acho que é isso. muito obrigado. Flávio Augusto, muito boa noite. Boa noite, general. Boa noite a todos mais uma vez. Parabéns ao palestrante. Eu queria só situar você, né? Situasse dois pontos para mim. Eu acho que é Bartolomeu Bueno o que você se refere, em Anguera. Situasse a questão cafeeira do século XIX, que você mencionou durante a palestra, né? A importância da cafeicultura do Oeste Paulista. E essa questão aí dessas expedições bandeirantes que escravizavam índios. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e um abraço a todos. Boa noite. O Flávio, antes do Maurício responder, só para dizer, Bartolomeu Bueno da Silva, você está certo mesmo, e o comentário sobre o significado etimológico de Anhanguera, que era algo como homem mau, ou um poder do mal, um diabo, uma coisa assim. Então ele tinha essa ideia de uma coisa
de uma força muito forte negativa e que ele, como o Maurício colocou, utilizava a seu favor para ter uma ascensão sobre os povos indígenas. Continua, Maurício, obrigado. Bom, vou aí ser breve um pouco, né? Na questão, né, vamos dizer assim, como eu tinha falado, né, é que a elite cafeicultora, né, paulista, no começo lá do período republicano, né, obviamente, como todas as elites, como todo mundo que assume o poder, eles querem, né, criar, né, imaginários, né, que justifiquem o seu poder, né, que justifiquem, de repente, a sua primazia, que, de repente, não é uma coisa relacionada a um contexto histórico, e sim como se fosse um destino, que nem próprios norte-americanos falam, né, do destino da nação, né, enfim, que é o grande destino de seu condutor, né, de um país, ou no caso dos Estados Unidos, seria do planeta, né, o destino manifesto que eu lembrei que os norte-americanos têm, né, e, aliás, né, os cafeicultores paulistas eles tinham muita influência dos Estados Unidos, né, então talvez eles, né, vissem lá o destino manifesto e tentassem trazer, né, isso é uma hipótese que eu estou lançando até agora, né, inclusive, né, de repente uma influência desse pensamento norte-americano e tipo assim, né, de repente o destino paulista desde da colônia, né, e no caso aqui não seria os peregrinos, né, protestantes, mas sim aqui seria os bandeirantes, né, que conduziriam a nação à sua grandiosidade, né, então vamos dizer assim, acho que todas as elites, né, de certa forma, em vários períodos, elas procuram, né, de repente, os seus mitos, né, então nós temos isso aqui no Brasil, nós temos, de repente, os mitos nos países socialistas que procuram um Lenin, um Che Guevara, né, ou um Hugo Chávez, enfim, né, por mais que, de repente, simpatize o nome das figuras, mas só que se procura, de repente, esses mitos para justificar determinadas ordens sociais, determinados poderes, enfim, então isso, né, que foi falado até agora há pouco, está presente sempre na história, né? E é lógico, o desafio, de repente, do historiador é procurar, né, de repente, ser o mais científico possível, tá? Mas que é uma coisa realmente complicada, né? Porque tem essas influências, né, vamos dizer assim, esses interesses, né, que nunca passam ilesos, né, esses interesses de construir determinadas imagens, imaginários, para justificar poderios, né, contemporâneos e não coisas lá do passado. Né, como eu falei, né, o poderio paulista dos cafeicultores final do século XIX, começo do século XX, eles queriam justificar um poderio que eles não tinham lá na época da colônia, né, é só olhar para as fontes históricas, né, por mais que tenha importância, né, de repente, bandeirismo, as entradas, mas no contexto da época, mesmo o tratamento, né, que se dava, né, entre o pessoal do Nordeste com o pessoal de São Paulo, e o Nordeste era elite na época, então era uma coisa diferente, vamos dizer assim. Tudo bem? Enfim, espero ter ajudado aí um pouco mais aí. Muito obrigado, Maurício. Bom, estamos a chegar ao fim da nossa tertúlia e a passar a palavra ao César, antes depois de apresentar o próximo tertuliano. Bom, César. Obrigado, Rui. Algumas coisas eu fui pontuando aqui. Bom, primeiro você deve voltar ano que vem, se você estiver disposto, com outro tema afim. A gente tem mais 2 essa temporada, mas 26 a gente retorna. Então eu acho que realmente você acha numa área que eu particularmente tenho muito carinho, porque eu sou de Santo André, né? Nasci de Santo André. E quando eu mencionei isso antes da parte gravada, porque eu quero que grave aqui. Quando eu coloco a estátua do Emanuel Manassi, que é um escultor romeno, que ganha um concurso em 1952 para construir a estátua do João Ramalho. Hoje ela mudou de lugar há um par de anos, aí, porque ela estava meio sendo deteriorada, ela ficava no Paço Municipal dessa cidade, né? E sempre me chamou a atenção, porque eu estudava ali próximo a estátua, no colégio Kennedy Press, próximo, e a gente fazia visitas ao Centro Cívico de Santo André, que é muito bonito, com uma arquitetura, e a estátua do João Ramalho tem uma mão desproporcional. E aquilo chama a atenção. Se você vê qualquer imagem, qualquer estátua de João Ramalho, você vê que ele tem uma mão estendida que é muito desproporcional à cabeça dele, inclusive. E eu até tentei aqui buscar um pouco se havia algum tipo de semântica por trás disso. Eu sei que foi uma associação portuguesa que bancou a construção da estátua. Queria que se você tivesse alguma informação para me elucidar, me falasse.
A outra coisa é, para o Rui, né? Realmente a história, infelizmente, brasileira, infelizmente não sei se infelizmente, mas ela tem uma visão eurocentrada, não tem jeito. A gente fala Brasil colônia porque se sente como tal, ou se sentia até muito pouco tempo, né? Então existe hoje uma ação decolonial aí de tentar reverter um pouco isso e tentar trocar o discurso e mostrar que o que você falou é totalmente verdade em termos efetivos. O último comentário é sobre a questão de fazer uma análise sobre dados tão distantes. Né? Todo pesquisador vai pegar migalhas de informação, né? Elementos indiciários. Né? E esses elementos, à medida que você vai se afastando deles, eles já foram visitados por alguém que os ressignificou. Né? E aí você tem visões ressignificadas de uma verdade que nem sei se era a única. Por isso, o que a gente consegue ter hoje é um exercício coletivizante de uma visão do passado e que no fundo passa a ser um grande entretenimento aqui e que com um pouco de sorte serve de suporte para alguém no futuro e um pouco mais a fundo. Mas a última é o fato de eu achar relevante o João Ramalho ser um dos primeiros personagens da história brasileira, o comum, já que ele veio jovem em Portugal, mas ainda assim traz toda a nacionalidade consigo, que interage de forma efetiva com os povos originários. Né? Você não tem outros personagens na nossa história brasileira que tem... o cara casou com uma índia, Deus meu. Era amigo do cacique. Quer dizer, para quem é aqui da região, eu sou de Santos, mas na Santo André, você tem... Esses nomes estão... Eu morava na rua Jorge de Biriçá. Né? Você tem a estrada aqui, em Santo, você muito sabe, né, o Maurício, em São Caetano você tem o Hospital Bartira, e assim vamos. Né? Então, é um dos primeiros elementos que traz, o que incorpora a relação de miscigenação forte que dá origem ao que é o brasileiro hoje. Muito obrigado pela tua participação. Se quiser comentar essa história do João Ramalho, e eu ouvi o recado do do general Bobergo aqui, depois eu lhe passo a palavra, general. Muito bem, sim senhora. Bom, então vamos começar a apresentar... Deixa o Maurício responde só. Sim, Maurício, quer dizer qualquer coisa? Peço imensa desculpa. Não, pode continuar, né? Que basicamente é isso que ele falou, né? Apesar de que, né, também a gente tem outra figura, né? Mas na Bahia, o Caramuru, que também teve características parecidas com o do João Ramalho, né? Mas, de certa forma, são poucas figuras, né, que tem essa questão mais da miscigenação, né, com os povos indígenas, né? Apesar de também, né, ter uma visão, pelo menos muitos historiadores terem uma visão muito crítica em relação a eles também, né? Mas isso acho que cabe para uma outra discussão, porque vai longe também. Tá bom. Claro, sim senhora. Só quanto à estátua, César, quanto à estátua em Santo André, ela foi solicitada e foi bancada pela Casa de Portugal de Santo André, que também tem uma outra estátua lá, acho que com o Globo Armilar. Então, foi a Casa de Portugal de Santo André que bancou essa estátua lá nos anos 50. É isso aí, desculpa. Obrigado. Muito bem, eu não sei se o general Albergo quer fazer alguma intervenção. Eu vi a sua mensagem, aliás, precisamos de falar. No próximo ano, 2026, o Congresso Internacional de História Militar vai se realizar no Brasil, na Foz do Iguaçu, sob a organização exatamente do general Albergo e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E, portanto, vamos ter garantidamente que dar aqui assim um intervalo para, em agosto, normalmente fazemos-lo, vamos dar um intervalo para a realização desse congresso que queremos que seja muito bom. Aliás, suponho que há cerca de um mês, mais coisa menos coisa, saíram as atas do Congresso de História Militar de Lisboa, que foi o ano passado. Já recebi. Já recebeu? Pronto, então está lá um artigo meu Sim. sobre outra matéria, mas é uma matéria muito interessante. Muito bem. O tema do próximo ano vai ser essencialmente sobre fronteiras. E fronteiras que separam ou fronteiras que unem. Muito bem.
Vou então apresentar a tertúlia da próxima tertúlia, que será no final deste mês, e que vamos ter connosco o João Palmeiro, que esteve connosco nesta tertúlia, escondido, sem câmara, mas esteve connosco, muito provavelmente a partir do Alentejo. E então o tema que ele nos vai trazer é 200 anos a ligar o Brasil à língua portuguesa, Diário de Pernambuco, sempre a informar. O João Palmeiro vai-nos trazer este órgão de comunicação social que está a comemorar agora os seus 200 anos. Aliás, o João tem uma vasta carreira dedicada aos mídia e à educação. Tem mais de 50 anos de atividade, dedicou-se essencialmente ao setor da informação pública, quer com os mídia, quer com a educação. Desempenhou vários cargos públicos e de responsabilidade, quer a nível nacional, de Portugal, quer a nível europeu. Muito jovem foi adjunto do Ministro da Educação, também do Secretário de Estado para a Comunicação Social. Esteve na Comissão Nacional de Eleições e na Comissão Executiva do 10 de junho, Dia de Portugal. Na área internacional trabalhou quer no ensino do jornalismo nos países africanos de língua oficial portuguesa. Participou também em várias comissões e comitês da Unesco e do Conselho da Europa na área das políticas dos mídias e da liberdade de imprensa. Foi professor universitário e desempenhou vários cargos no setor privado, quer cargos de administração em publicações periódicas e na rádio. Foi presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, foi presidente da Visa Press, foi presidente da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, foi vice-presidente da Associação Europeia de Publicações Periódicas e foi presidente do Fundo Europeu Digital News Initiative da Google. Desde 2015 é promotor cultural, sediado no seu Alentejo, e organiza e tem organizado várias exposições e conferências e é um grande especialista em comunicação social e vai-nos trazer este órgão de imprensa de língua portuguesa que está neste momento a comemorar 200 anos. Estejam connosco daqui a 15 dias. Muito obrigado ao Maurício por ter aceito o desafio e por nos ter trazido aqui o João Ramalho. Muito obrigado também ao João Palmeiro por ter aceito este desafio de nos vir falar da imprensa de língua portuguesa. Muito obrigado a todos e mais uma vez até daqui a 15 dias. Até logo a todos, bom fim de semana a todos. Até logo. Boa noite. Boa Boa noite. Até a próxima.